Então, gente, ainda aqui para o final desse fórum sobre o eu na pós-modernidade, o que a gente poderia recapitular? Esse eu não é algo constituído de forma geral, mas esse eu, quando a gente fala, quando fazemos essa pergunta, quem somos nós, é uma questão que nos leva muitas vezes por caminhos categóricos. Como a ciência não consegue aplacar essa pergunta de forma geral, absoluta, então ela faz por categorias, como a gente falou. Pela psicologia, pela própria medicina, pela biologia, pela história, pela filosofia, pela sociologia, pela antropologia, pelo direito, e assim vai. Pela economia. Então, isso vai nos colocando vai traçando a nossa natureza. E como a gente fala do eu a partir da pós-modernidade, então a gente fala do projeto do Descartes, a partir do Regis Cogita, de um ser pensante, depois com o Kant, com o projeto do eco transcendental, ou seja, de seres conscientes que ocupam seus papéis, ou seja, sujeitos com corpos idealizados. Você vê aí que na nova escola todas as carteiras são de um tamanho só, porque os alunos da pedagogia são alunos ideais, né? para uma determinada postura de ensino. Então esse eu, envolve muita coisa. Então a ciência tenta explicar, o senso como pergunta, a ciência explica, depois ela abarca, ela vai para a filosofia, ela vai para outras questões, para as religiões, para saber, porque em algum momento nós questionamos quem somos nós. Pelo menos, se você não passou por esse momento, você vai passar. Então esse eu da pós-modernidade é um eu extremamente subjetivado, pensado. Quem somos nós? Coisa que pensamos, né? Ou seja, temos uma capacidade de tomada de decisões, de consciência. Então isso faz parte desse eu da pós-modernidade, que a ciência autônoma foi trabalhando a partir dos seus questionamentos, das suas metodologias. Então esse eu, quando se fala, envolve muitas questões. Então não é o eu que pode ser explicado de forma geral, mas sim de forma muito mais sintética. Então o eu da pós-modernidade é um misto de várias análises, né? Com o inconsciente, com o avanço das teorias da mente, da própria neurociência moderna, da psicanálise, da psicologia, das ciências comportamentais, ou que ciências que trabalham a questão do comportamento, não são necessariamente só essas, a própria antropologia, a própria sociologia e outras várias, os seus próprios pressupostos. Então o eu da possibilidade é sempre um misto de muitos questionamentos e muito estudo e muitas teorias para explicar quem somos nós, porque nós não temos, na verdade, uma resposta prévia de quem somos nós. É sempre uma pergunta difícil. Então seria isso, pessoal.